Gravando. Hoje, olha, vocês estão ultimamente, hein? Estão querendo pegar no pulo, né? Olá, gente! Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. Se tem uma coisa que empresário conhece bem, é o famoso "cadê o dinheiro que estava aqui?". Pensando justamente em encurtar a distância entre boas ideias e capital disponível, a Assinfaz resolveu colocar mais uma engrenagem em movimento. O programa Assinfaz Conecta. Com o nome de aplicativo moderno, o projeto nasce como uma missão clara e nada simples: promover a inclusão financeira de pequenas e médias empresas em Fazenda Rio Grande e região. Em outras palavras, fazer com que os negócios promissores encontrem investidores dispostos a apostar neles, sem precisar recorrer em simpatias, planilhas milagrosas ou aquela fé inabalável no "será que vai dar certo?" E as expectativas para o futuro? Bem, eu vou deixar vocês assistirem essa matéria e tirarem as próprias conclusões, porque eu já tirei as minhas e garanto para vocês que são bem otimistas. Roda a matéria. Hoje fomos até a Associação Comercial para conversar com o Flávio e conhecer um programa chamado Assinfaz Conecta, que busca promover o diálogo e a troca de experiências entre lideranças, instituições e representantes do setor produtivo. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conexão entre diferentes áreas e incentivar debates sobre desenvolvimento e cooperação. Flávio, o que é o programa Assinfaz Conecta e como surgiu a ideia de criá-lo? O programa Assinfaz Conecta ele tem o principal objetivo de fazer a inclusão financeira das pequenas empresas e também propiciar a investidores essa aproximação e uma forma diferente de investir os recursos. Nós temos duas frentes, então as pequenas empresas com necessidade de recurso e os investidores locais ou até de outras comunidades com recursos para poder investir na capacidade produtiva aqui de Fazenda Rio Grande. E de que forma o programa busca aproximar lideranças, instituições e o setor produtivo? Nós temos uma frase que a gente sempre utiliza que é "pense global, mas haja local". O pensar global é usar a tecnologia, a inovação, a movimentação e principalmente o investimento. Mas agir local é via instituições locais, associações comerciais, a prefeitura, entidades empresariais que possam dar esse suporte e lideranças locais. Nós, por exemplo, podemos ter um líder local com um recurso disponível para que ele possa fomentar a microempresa local. Então o projeto ele faz essa aproximação. Qual a importância de promover espaços de diálogo como esse entre diferentes setores? Historicamente, as micro e pequenas empresas têm dificuldade de acessar recursos financeiros, seja de bancos, seja de cooperativas, bancos de desenvolvimento, porque existe o que a gente chama de assimetria de informações. De um lado, nós temos instituições financeiras que necessitam de informações precisas para que possam fornecer esse recurso com segurança, e por outro lado, nós temos as pequenas empresas, historicamente também com dificuldade de prestar essas informações. Então o projeto ele faz essa ponte, auxiliando as pequenas empresas a apresentarem seus documentos para investidores capazes, com recursos, e inclusive com menores condições de taxas, prazos, melhores condições para essa pequena empresa. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E quais são as expectativas para o futuro do programa? O programa está numa fase inicial. Historicamente no Brasil nós temos grandes portais, grandes projetos
com esse modelo que nós chamamos de peer-to-peer, aproximar pessoas com recursos e aproximar empresas ou negócios que necessitam recursos. Mas o caráter inovativo do projeto é nessa foco local, porque nós sempre temos grandes portais, mas nunca com esse âmbito local, principalmente focado numa associação comercial sendo a precursora desse projeto. Então, em termos de perspectivas para o futuro, é que realmente ele avance e que nós possamos expandir, principalmente aqui para o estado do Paraná. Hoje, uma das grandes dificuldades de projetos e iniciativas é justamente garantir recursos. Como vocês lidam com esse desafio para manter e ampliar o Ancifaz Conecta? Nós temos um grande desafio em termos de desenvolvimento, né, para que os recursos cheguem às pequenas empresas. Então, se nós pegando, por exemplo, os dados de Banco Central no segmento micro e pequena empresa, ao longo dos anos diminui os recursos para as pequenas empresas. Obviamente que as grandes empresas, as médias empresas e grandes, elas têm facilidade, até por ter informação estruturada, balanço contábil, documentos contábeis que possam apresentar à instituição financeira e seguramente captar algum tipo de recurso. As micro e pequenas empresas têm essa dificuldade de apresentar um documento, apresentar um valor real de faturamento, e isso para a instituição financeira ela gera um desconforto e uma dificuldade de até estipular um limite de crédito para essa pequena empresa. O projeto ele tem esse viés de atender essa pequena empresa, entender os documentos, entender a questão da sua atividade, aonde ela está inserida, se é um comércio, um serviço, uma indústria, uma empresa de tecnologia, enfim, qualquer segmento, qualquer porte de micro e pequena empresa, dentro do segmento de micro e pequena empresa, né, um microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela tem esse viés. E por outro lado, dá segurança também para o investidor, que com o recurso ele possa analisar, então, qual que é a ideia do projeto. Dentro de uma prateleira, vamos colocar assim, o investidor ele pode olhar as pequenas empresas e que têm dificuldade de acesso a crédito, estão ali disponíveis para fazer uma captação de recursos. É a perspectiva que nós, com o projeto, possamos melhorar, num primeiro momento aqui em Fazenda Rio Grande, a captação de recursos para a pequena empresa e depois de uma escala maior onde o projeto poderá chegar. No fim das contas, o Ancifaz Conecta mostra que, quando o assunto é empreendedorismo, conectar pode ser tão importante quanto investir. E que, às vezes, o maior ativo de um negócio não é o caixa, mas as pessoas certas sentadas à mesa. Pense nisso. Nas escolas municipais da cidade, o momento da merenda ganhou status de evento aguardado. Esqueça aquela ideia antiga de prato pronto e surpresa do dia. Por lá, o sistema de buffet colocou os alunos no comando e transformou a hora de comer em uma mistura de autonomia, curiosidade e, claro, algumas cenas dignas de observação científica. Os pratos preferidos não decepcionam. Arroz, feijão, tomate bem temperado, carne. Mas vale ressaltar que o grande destaque vai para o comportamento dos alunos, diante da liberdade de escolha. O buffet tem incentivado hábitos saudáveis de forma natural, sem imposição, mas com oportunidades, que é mais importante. Assim, eles aprendem sobre equilíbrio e consciência alimentar. Como vamos ver nessa matéria? É com vocês. Bom, tá cheirando almoço aqui, eu tô gostando. Vai, roda a matéria. Colorido no prato, cheirinho de comida boa no ar e aquele momento esperado pelas crianças. A hora da refeição na escola. Em Fazenda Rio Grande, o buffet das escolas municipais tem transformado o intervalo em uma verdadeira experiência,
despertando curiosidade, incentivando hábitos saudáveis e aproximando os alunos de uma alimentação mais equilibrada. E é nesse cenário, cheio de sabores e descobertas, que a gente entra agora. Estamos aqui hoje na Escola Municipal Anete Franco para conhecer um pouco mais sobre o buffet que é servido para as crianças. E para entender um pouco melhor, vamos conversar agora com a diretora Julie. Julie, nos conte como as crianças reagem quando chegam diante do buffet. Eles ficam encantados. Assim, eles conseguem escolher ali o que eles gostam, né, de se alimentar, mas eles ficam encantados, principalmente quando as tias fazem igual restaurante, montando florzinhas no arroz. Fica lindo também e eles ficam muito encantados. E qual é o comportamento dos alunos na hora de escolher os alimentos? Eles se arriscam a experimentar coisas novas? Isso, eles se arriscam bastante, né? E a gente também vai incentivando eles a comerem coisas novas, né? Então, assim, eles sempre arriscam ali no brócolis, assim, que é um pouquinho diferente para eles. Sempre assim, eles acabam comendo por incentivo. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E me conte, no meio de todos esses pratos, existe algum queridinho que virou das crianças? Com certeza, o estrogonofe e o fricassê de frango. Eles amam e é o dia que acaba toda a comida. E de que forma o buffet ajuda a incentivar hábitos alimentares mais saudáveis no dia a dia dos alunos? Com a apresentação do buffet, as crianças, elas enxergam ali o que há de alimento, né? E daí, como falei anteriormente, o incentivo dos funcionários, das tias ali, para que eles possam comer os alimentos mais saudáveis possíveis. E a gente conversa em sala de aula também com eles, né? Então, eles se arriscam ali a experimentar, a conhecer o alimento. E também nas aulas de ciências, eles aprendem, né, sobre a alimentação saudável. E vocês percebem que de alguma forma no interesse ou na relação das crianças mudou depois desse buffet? Com certeza, principalmente ali quando o buffet é preparado de uma forma mais amorosa, criativa pelas tias da merenda, eles amam e eles comem muito mais. O cheiro tá bom demais, né? E estamos com um integrante muito especial. Como que é seu nome? Rafael, Rafael, conte pra tia, qual é a comida sua predileta aqui da escola? arroz, feijão e tomate. Você gosta de salada? Uhum. E o que você já aprendeu sobre alimentação saudável? Que tem que comer bastante e ficar saudável. Mostrar que comer bem pode ser leve, divertido e cheio de descobertas. Porque ali, entre uma colherada de arroz e uma negociação silenciosa com a salada, está acontecendo algo importante. Alunos aprendendo que boas escolhas começam no prato. Mesmo que às vezes elas venham acompanhadas de cara de quem... não sei se vou gostar disso. Bom, mas vou tentar, né? O programa chegou ao fim, mas lembrando vocês que pode assistir também pelo portal.redecnt.com, baixar o aplicativo no celular, o CNT Play, e você consegue assistir o programa Viva a Fazenda. Eu sou o Renato Rosa e o nosso programa chegou ao fim. Espero vocês aqui na CNT Multi no próximo programa. Até mais.